Paz do Senhor Jesus, para você que não me conhece, meu nome é Andressa Riosdorf e esse é mais um vídeo do canal, amém? Vim trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por cada um de vocês que estão assistindo este vídeo, que esse vídeo possa alcançar muitas e muitas vidas, amém? Me segue no Instagram, vai estar passando aqui, Andressa Rios, tá? Lá eu posto tudo, lá pelo Instagram vocês ficam por dentro de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer aqui no canal, de todos os conteúdos, tá bom? Então me segue lá. Bom, hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para sua vida, que diz assim, Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Queridos, eu quero falar hoje sobre o medo, né? Existem dois tipos de medo. O medo que te previne e o medo que te paralisa. Qual é o medo que te previne? Vou dar um exemplo de roubo. Suponhamos, tá? É apenas um exemplo. Que você tenha um carro, né? Você dirige e um certo dia você foi assaltado. Roubaram o seu carro. Você vai lá. Primeiro eu tô falando do medo que te previne. Você vai lá, né? Claro, quando você tiver condições, você compra outro carro. E o que você vai fazer? Você vai se prevenir. Por exemplo, se antes você não tinha um seguro no seu carro, hoje você já vai ter, você vai se prevenir. Por quê? Porque você foi assaltado. Então, o que vai acontecer? Você vai sentir um medo. E esse medo vai gerar o quê? Uma prevenção. Você vai pôr um seguro no seu carro. Se você não tinha seguro, você vai pôr um seguro. Se você costumava andar por locais muito perigosos, você vai passar a tentar fazer caminhos que você conhece. Se você andava com os vidros todo aberto à noite, né, num local perigoso, você vai passar a andar com os vidros um pouco fechados. Você vai procurar tomar atitudes, tomar providências para isso não acontecer novamente ou para você se prevenir. E o medo que te paralisa? Qual que é? Vou usar o mesmo exemplo do carro. Você foi roubado, estava um certo dia ali andando com o seu carro, tudo, você foi roubado. Aí o que acontece mais? Você fica com medo, você não quer mais dirigir. Nunca mais vai comprar um carro, você fala, não, nunca mais vou comprar um carro, nunca mais vou dirigir. Esse é o medo que paralisa. Ele te impede de fazer as coisas, né? Vou até contar um exemplo aqui. Eu tava dirigindo, né, o carro do meu pai e aí eu bati, tinha uma árvore atrás e o carro do meu pai ele era um pouco diferente, né? Eu não tinha costume, nunca tinha pegado o carro dele. Tinha uma árvore atrás e por eu não conhecer muito o carro, não conhecer nada na verdade, né, que era um carro diferente dos outros que eu tinha dirigido, eu bati na árvore atrás, né, e aí eu fiquei com medo na hora, né, porque eu nunca tinha batido assim. Aí eu fiquei com medo, meu pai falou pra mim, não filha, fica calma, não precisa ter medo, isso acontece e tudo. E ele falou, eu até lembro que ele falou pra mim, não fica com medo, não deixa isso na sua cabeça, porque senão depois você não vai querer mais dirigir. E é bem assim, né? Tem medos que ele vem de uma forma tão grande que nos paralisa. Então, existem esses dois tipos de medo, o que te previne e o que te paralisa. E o medo que eu quero falar hoje é o medo que te paralisa, né? Porque o medo que previne, ele é até bom a gente ter, né? Vamos dizer assim. Porque faz a gente tomar mais cuidado, faz a gente tomar precauções, né? A gente se prevenir, né? A própria palavra já fala, faz a gente se prevenir mais.
mas a gente não deixa de fazer as coisas por aquele medo. Só que o medo que paralisa, ele impede você de fazer as coisas. E esse medo, ele não faz mal, ele faz muito mal, muito mesmo, né? E eu falo com toda a propriedade, não sou especialista em psicologia, em psiquiatria, não tenho nenhuma especialidade, não sou formada nisso, mas eu acho que uma das maiores formas de aprender é na experiência, né? E eu tive muita experiência nessa área. Ruins, é claro, né? Porque o medo que paralisa, ele é ruim. Mas tudo é um aprendizado, tudo é experiência, né? Então, eu não estou falando aqui de algo que me falaram, de algo que eu ouvi falar. Eu estou falando de algo que eu vivi. Deus, ele tocou no meu coração porque eu já vivi esse medo que paralisa, né? Eu creio que Deus, num próximo vídeo, se Deus tocar no meu coração, eu vou estar contando o meu testemunho, tá? Então, eu já vivi esse medo que paralisa. E é muito difícil, queridos. Eu não sei, né? Eu vou ser bem breve, bem direta. Eu não sei qual é o medo que você tem vivido. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Não sei se você tem se amedrontado pela situação que está o país, né? Porque realmente a gente fica com medo. Como eu disse, o medo, ele vem, todo mundo sente medo. Mas quando vem um medo que ele te paralisa, não é bom, não é normal e não é de Deus, né? Com certeza não é de Deus. Esse versículo que eu li, né, em Salmos 23, o salmista está dizendo assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, né? Ele fala de algo bem forte, né? Que é a sombra da morte. Então ele vai num ponto bem forte, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. E ele ainda diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei qual é o medo que você tem enfrentado, qual é o medo que você tem vivido, mas saiba que o Senhor, ele está contigo. Querido, quando a gente deixa o medo nos paralisar, quando a gente deixa o medo nos dominar, a gente acaba invalidando o poder de Deus. Por quê? Deus, ele é soberano. Deus, ele criou os céus e a terra. Deus é todo poderoso. O controle está nas mãos de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Se o Senhor não permitir, nada acontece. Então não tem por que temer. Ah, mas é fácil falar. Tá alguém aqui, eu, Andressa, que já viveu medo na pele, no coração, na alma. Eu sei que é difícil. Quando o medo ele vem, é difícil a gente lutar contra ele, né? Porque o medo que paralisa, ele vem para te dominar mesmo, ele vem para te parar, para te impedir de prosseguir, para te impedir de fazer as coisas. Mas quando você tem um Deus, o Deus de Israel, quando você tem Deus na sua vida, quando você tem o Espírito Santo, Consolador, o medo ele vai embora. O Senhor, ele é quem nos consola. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Quando você entender, irmão, que Deus ele está contigo, você não vai deixar mais o medo te dominar. Se Deus ele é na tua vida, se você tem Deus na tua vida, fica tranquilo.
quando o medo ele vir, porque ele vai vir, né? O medo ele vem. Profetiza sobre a tua vida, né? Se coloca na posição. Quando o medo vir, diga pro medo: maior é Jesus Cristo. Maior é o Senhor. Deus, ele é maior que todo medo. Maior é o Deus que está comigo. Se Deus, ele está comigo, se Deus, ele é na minha vida, não tem por que eu temer. Sabe por que não tem por que eu temer, querido? Porque Deus, ele é o dono de tudo. E não há nada que está acima de Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus, ele está acima de tudo. Tem uma passagem na Bíblia, não sei se você conhece, se você não conhece, né? Leia depois. Eu não me lembro agora direitinho a passagem, mas eu vou estar deixando aqui, que Jesus, ele estava no barco com os discípulos e Jesus estava dormindo. E começou ali uma tempestade, um vento forte, e os discípulos ficaram com medo. E o que Jesus estava fazendo? Estava dormindo, querido, dormindo. Por quê? Porque ele sabia que tudo estava no controle dele, que tudo estava no controle de Deus. Jesus estava dormindo e os discípulos começaram ali com medo, vendo o mar agitado, aquele vento forte. E eles chegaram para Jesus e acordaram Jesus e disseram: Jesus, não vê que perecemos, né? Não vê que vamos perecer, né? Então ali no meio daquela situação, eles ficaram com medo e Jesus estava dormindo. E aí Jesus levantou, falou assim para o mar: mar, acalma, aquieta. Falou pro vento: ó, cala-te, né? Chega. E o que aconteceu, querido? O que aconteceu? O mar se acalmou, o vento se acalmou e tudo ficou em paz, né? E houve, como diz, e houve grande bonança. E Deus ainda disse assim para os discípulos: homens de pequena fé, porque duvidaste. Não tem por que nós temermos. Se Deus ele é na sua vida, não temas. Se Jesus Cristo é na sua vida, não temas, porque ele está cuidando de tudo. O mar pode estar agitado, o vento pode estar forte, pode estar no vale da sombra da morte, como o salmista diz aqui. Não temas, porque o Senhor está contigo. E a vara e o cajado dele te consolam, me consolam. Quando vier o medo, feche os teus olhos. Liga o seu pensamento em Deus, em Jesus Cristo. E diga para o medo, mas diga mesmo com autoridade, com convicção: maior é o Deus que está comigo. Maior é o Deus que está comigo. Maior é o Deus que está comigo. Na palavra de Deus fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Se vier um medo para te paralisar, enfrente. E saiba que Deus, ele é com você. Que Deus é na sua vida. Não tem por que você temer. Não tem por que você se desesperar. Deus, ele diz hoje para você: se acalma. Se acalma. Eu sou o teu consolador. Eu sou quem te ajudo, quem te sustento, quem seguro nas tuas mãos, quem te pego no colo. Aleluias. Não temas, não temas, não temas.
Eu sou contigo. Existe algo maravilhoso demais para Deus? Não existe. Tudo está na palma da mão de Deus. Tudo está no controle de Deus. Querido, Deus ele não vai deixar. Se Deus não permitir, nada vai acontecer com você. Nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma. Se Deus ele não permitir, nada vai te acontecer. Então confia em Deus. Confia no Senhor Jesus, porque é Ele quem guarda, é Ele quem livra, é Ele quem protege. Não coloque sua confiança em pessoas, não coloque sua confiança em coisas, coloque a sua confiança em Deus. Eu preguei pela misericórdia de Deus na igreja sobre o livro de Abacuque, né? E o mundo, né? O mundo exterior de Abacuque, o mundo exterior dele estava todo destruído, querido. Mas o coração dele estava em paz. O coração dele conseguiu encontrar paz, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da destruição, mesmo no meio da calamidade, mesmo com tudo estando destruído ao redor dele, ele conseguiu encontrar paz. Ele não deixou o medo dominar a vida dele. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um Deus todo-poderoso que cuidava da vida dele. Então essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Vou deixar só mais um versículo para você. Um versículo que fala muito ao meu coração. Fica aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim. Meu celular descarregou aqui, mas vou ler aqui. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Querido, o amor de Deus lança fora todo medo. Se você crê em Deus, se você é servo de Deus, se você é obediente a Deus, não tenha medo, não temas. Porque Deus ele vai cuidar de você. Não importa a situação que você esteja, não deixe o medo te paralisar. Enfrente o medo com Deus na sua vida. Se Deus ele estiver na sua vida, se Jesus Cristo estiver na sua vida, você vencerá. Por Ele. Ele vai te ajudar a vencer. Então não deixe nenhum tipo de medo te dominar, mas que você venha a ser dominado, dirigido, regido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor ele venha conduzir a tua vida e não o medo. Que você venha receber a paz de Deus no seu coração. Que você venha receber a paz que excede todo entendimento humano, né? Que a paz do Senhor venha guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus ele possa te abençoar cada vez mais e mais. Tá bom? É isso. Um abraço, fica com Deus e a paz.